todo mundo me conhece, né? Vários rostos aqui do Encontro com a Coordenação. Se alguém quiser, não sei se eu vou constranger vocês, pedir para se apresentar, né? Eu sempre fico nessa dúvida se eu peço para se apresentar, se me apresento eu, vou apresentar eu e você, então, PB. Então, depois eles reclamam comigo que eu constrangi as pessoas. Bom, meu nome é Laura. Eu sou professora e coordenadora do Programa Avançado de Gestão Pública e do Master em Gestão Pública. Tem alguém do Master aí? Só essa pergunta, prometo. Tem algum aluno do Master? Do MGP? Não? Somos todos PAGPs. Então, eu sou professora e coordenadora do Programa Avançado e do Master. Em primeiro lugar, na verdade, sou secretária de Estado de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Faço as duas coisas no momento, com carga reduzida. E meu mais querido e antigo e único coautor, que está aqui comigo, é o Ricardo Paz de Barros. PB, vou tentar lembrar o seu currículo de cabeça, tá? PB, eu já falei isso 557 milhões de vezes na vida, então vamos lá. PB formado em engenharia pelo ITA, fez mestrado no IMPA e doutorado em Yale, foi professor associado em Yale durante 7 anos, trabalhou mais de 30 anos no IPE com políticas de pesquisa aplicada em mercado de trabalho, desigualdade, redução da pobreza, entre outras coisas, e está há alguns 7 anos no INSPER. Errei, PB, tá certo? Só que eu fiz doutorado em Chicago, mas fora isso... Ixi, é verdade, doutorado em Chicago. E, enfim, ele não só é um grande gênio da política social, uma pessoa referência no Brasil e no mundo, mas é também uma pessoa muito querida por muita gente, por mim em especial. A gente organizou essa aula magna para a discussão aqui hoje vai ser sobre o programa avançado e sobre o que é um problema público. E aí, PB, eu sei que no convite está 2 horas, mas a gente se organizou aqui para ficar com vocês 1 hora e pouquinho. Então, eu vou pedir para o PB falar primeiro, o que ele preparou para contar para vocês. Esse é o momento de recepção de todos os alunos. E aí eu falo logo na sequência. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, alguém quer fazer alguma pergunta? Silêncio. Então, professor Ricardo, te passo a palavra para você dar largada nesse momento especial do PGP. Tá bom. Bom, boa noite a todo mundo. É um maior prazer, privilégio estar aqui com vocês e poder conversar um pouco com vocês. Tipicamente, a Laura sempre me convida para fazer algumas passagens no curso que ela dá no PAGP, então sempre tenho algum contato com vocês, que é sempre muito legal, muito inspirador. Então, o que eu vou estar fazendo hoje aqui, compartilhando com a Laura, é a gente falando um pouco sobre como enfrentar os grandes desafios públicos, tá? Então, eu preparei aqui organizei as coisas aqui em 9 questões, aí não sei se vocês estão vendo minha tela? Vermelho. Tô vendo o PowerPoint vermelho. Opa, legal. Então, quer dizer, a questão aqui, então, que eu tinha, que a Laura me pediu, né? E aí ela vai dar sequência aqui. Eu vou falar um pouco e ela vai falar depois de mim. Como que a gente enfrenta de uma maneira efetiva os grandes desafios públicos.
Isso tem dois propósitos. Eu vou fazer uma narrativa aqui que vai chamar a atenção de que, na verdade, a gente tem que passar por 9 pontos, né? Nós temos que ultrapassar, dominar 9 habilidades, conhecimentos, competências. Isso serve tanto para a gente entender a trajetória de você enfrentar um desafio público, como serve para chamar a atenção do que é um gestor público bem formado. Um gestor público bem formado tem que ser capaz de enfrentar esses 9 passos, tá? E aí a Laura, que é uma gestora pública bem formada, ela pode dar exemplo de como que ela está enfrentando isso como secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo ou qualquer outra coisa que ela queira trazer aqui para a gente, tá? Então, o que são esses 9 passos? A primeira coisa que a gente tem que se dar conta é o seguinte: não estamos com a vida ganha. Resta muito para ser resolvido, tá? Só para dar um exemplo aqui para vocês, esse gráfico, que eu gosto tanto dele, espero que vocês gostem também, ele divide a população brasileira do primeiro ao 10º, ou seja, divide a população brasileira em 10 grupos de mesmo tamanho. Só que as pessoas foram ordenadas do mais pobre, que é o primeiro 10º, ao mais rico. Aí você pode dizer, mas o mais pobre está mais alto. Porque isso aqui é a taxa de crescimento na renda per capita de 2004 a 2010. Nessa década, a renda per capita dos 10% mais pobres, que é o azul claro, estava crescendo quase que 8% por ano. Eles não estavam, mas eles achavam que estavam na China, porque a renda dele não é um pobre que estava com uma renda crescendo 8% ao ano. Todos, em média, os 10% mais pobres do Brasil estavam crescendo a essa taxa, o que, obviamente, levou o Brasil a ter uma gigantesca queda na extrema pobreza, porque, obviamente, crescendo uma renda per capita 8% ao ano é impressionante. Nesse período, a gente teve um crescimento compartilhado, todo mundo ganhou, mas foi um crescimento com redução na desigualdade, porque os pobres estavam crescendo mais rápidos que os ricos, né? Então, essa aqui é um exemplo de como que a gente enfrenta, e a gente conseguiu enfrentar, e a gente foi, nesse período, exemplo para o mundo de como enfrentar a pobreza e a desigualdade, mas de 2014 a 2021, a renda per capita de todo mundo caiu, como está aí, né? Caiu menos do que subiu aqui, né? Quer dizer, caiu, isso aqui é uma taxa anual per capita, né? Então está caindo 1,5%. Mas olha o que aconteceu com os 10% mais pobres. Os 10% mais pobres, a renda per capita deles, que estava crescendo 8%, passou a decrescer 8% ao ano. A cada ano, nesses 7 anos, um daqueles anos do período da década anterior foi sendo cancelado e, portanto, a pobreza que tinha declinado tão radicalmente voltou a subir. Só para dar um exemplo de que, se a gente ia bem reduzindo a pobreza, agora nós vamos mal reduzindo a pobreza e, portanto, a redução da pobreza é um problema público de extrema relevância. Mas a pobreza, gente, é apenas o primeiro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tem 17. Então, não faltam problemas públicos. Na verdade, eu acho que se a gente parar para pensar, a gente vai perceber o seguinte: o século XXI talvez seja o primeiro século em que os problemas públicos e coletivos são mais importantes que os problemas privados, individuais, que as soluções coletivas são mais importantes que as soluções individuais. Isso quer dizer que, se você escolheu ser um gestor público, você está no século certo. Talvez ser um gestor público talvez, a ocupação mais importante para o século XXI, que não era, talvez, tão importante no século
20, onde ser um empreendedor, ser um arquiteto ou um médico, talvez fosse até mais importante. Hoje, ser gestor público talvez seja o cara que está enfrentando as questões mais relevantes para a sociedade moderna, né? E não é só os 17 Objetivos Sustentáveis. Há 33 anos que a gente olha para o artigo 6º da Constituição Brasileira, que fala dos direitos sociais, que deveria garantir a todo mundo educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência, proteção à maternidade, assistência aos desamparados e uma renda mínima. Estou até cansado, deveria garantir isso a todo mundo. Nós estamos há 33 anos esperando e ainda não conseguimos garantir isso para boa parte da população brasileira e, portanto, os desafios públicos brasileiros são enormes. Então, a primeira coisa é, vamos reconhecer que falta muito, né? Então, a função do gestor público não é tocar o barco, não é business as usual, não, porque muita coisa precisa mudar. Bom, para essas coisas mudarem, você precisa entender o que é um resultado de interesse público, né? E isso é muito importante e muito do INSPER voltado a deixar muito claro o que é interesse público, porque às vezes a gente acha que conseguir umas cestas básicas de qualquer jeito e levar ela de qualquer jeito para uma comunidade pobre e dar isso para quem está passando dificuldades na comunidade pobre é uma ação de interesse público. É claro que garantir a segurança alimentar de quem está lá inseguro alimentarmente ou nutricionalmente é bem importante. Mas a gente tem que entender que nós, como atores públicos, nós não podemos comprar a cesta básica de qualquer jeito. A gente tem que comprar a cesta básica barato, porque a gente está usando dinheiro público. A gente tem que comprar a cesta básica de uma maneira competitiva, porque a gente não pode comprar dos nossos amigos, mesmo que os nossos amigos tenham um preço baixinho, nós não podemos comprar deles, nós temos que comprar onde existe igualdade de oportunidade, porque tem um monte de gente querendo vender também e que precisa vender para gerar a sua própria renda. Da mesma maneira, a gente não pode distribuir as cestas básicas usando uma organização da sociedade civil formada por pessoas muito legais e muito motivadas, porque essas pessoas podem estar atrapalhando e destruindo uma rede de distribuição de alimentos que já existe na comunidade e, portanto, a gente tem que ser cuidadoso da maneira como a gente vai fazer esse alimento chegar e, em vez de substituir as redes que existem, a gente talvez tenha que usar as redes que existem para fazer esse alimento chegar lá. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que no setor público não é só o resultado final que é de interesse público. Todas as ações do gestor público, elas são de interesse público. Na verdade, a gente se esquece, mas muito das ações privadas são de interesse público. Você não pode alugar a sua casa para quem você quiser. Você tem que alugar a sua casa para aquelas pessoas que têm condição. Você não pode alugar a sua casa para um cara que fala o seu idioma. Você tem que alugar para um cara que fala qualquer idioma, né? Tenha qualquer cor, qualquer orientação sexual, qualquer gênero, qualquer coisa, né? Então, e muitos países são muito cuidadosos com isso, né? Para você alugar uma casa, você tem que anunciar isso publicamente e etc. A mesma coisa acontece com uma empresa que vai preencher um emprego. Ele tem que preencher esse emprego de uma maneira aberta, competitiva, porque, na verdade, aquela oportunidade é uma oportunidade que vai modificar a vida
que pode modificar a vida de muita gente, ele não pode restringir aquilo para os amigos dele, apesar de ser um emprego que ele está gerando, né? Então, a noção de público, ela é delicada, e, portanto, é muito importante a gente trabalhar esse conceito cuidadosamente, e um pouco isso é o que a gente faz no PAGP, no MGP, e eu acho essa frase do Wilson muito importante, porque ele diz que, no final das contas, né, as virtudes públicas, elas, na verdade, vêm das virtudes privadas, né? São os gestores públicos, com as suas virtudes pessoais, é que vão fazer que exista solução para os problemas públicos. E, portanto, é muito importante a gente saber que muitas ações que a gente toma são públicas, e a qualidade delas depende dessas virtudes privadas que a gente tem e que a gente tem que desenvolver ao longo do tempo. A terceira coisa é uma coisa muito importante e que fica muito claro nessa frase do primeiro-ministro de Singapura, que é um cara que estudou na Kennedy School, que é a escola de políticas públicas de Harvard, e que criou a Escola de Políticas Públicas de Singapura, que hoje está entre as 20 melhores do mundo, onde ele diz o seguinte: é muito importante você ter gestores públicos que tenham esse interesse público muito profundo, que sejam pessoas muito dedicadas, esforçadas. Mas a gente tem que reconhecer o seguinte: isso é só o ponto de partida, gente. Tá certo? Ter os valores corretos, as motivações corretas, a dedicação é o ponto de partida. Para você ser o verdadeiro gestor público, você precisa saber gerenciar a coisa pública, você precisa saber ser capaz de enfrentar com efetividade os desafios públicos. Você precisa ser capaz de encontrar soluções para esses desafios. Tá? Então, a vida de um gestor público, em particular, no século XXI, é uma vida de aprendizado contínuo. Todo gestor público, mais do que qualquer outra profissão, tem que constantemente estar adquirindo novos conhecimentos, desenvolvendo novas competências, porque novas soluções para os problemas públicos estão surgindo o tempo todo, e ele tem que constantemente se atualizar. Tá? Bom, mas esse conhecimento começa com a noção de você ser capaz, como gestor público, não de dizer para a sociedade o que é importante, mas conseguir extrair da sociedade o que realmente é importante e liderar a máquina pública e o setor público e quem estiver contribuindo com o setor público para chegar nessas prioridades. Então, é extremamente importante que o gestor público ele não pode, ele mesmo, introspectivamente, dizer o que é bom para a sociedade. Não é função dele. Mas é função dele ter a empatia de ser capaz de ler a mente da sociedade e entender o que é a prioridade dessa sociedade. Porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E como essa última frase que eu gosto tanto diz, né? Ter noção de prioridade não é priorizar o que está na agenda, é colocar na agenda o que é prioritário. São duas coisas bem diferentes. Tá certo? Então, a frase em cima, que também é muito importante, é o seguinte: não adianta nada você ser um gestor público obcecado por eficiência, que está sempre fazendo eficientemente aquilo que não é a coisa prioritária. Né? Então, a liderança é a tua capacidade de enxergar para onde que a gente tem que ir. Obviamente que depois você tem que buscar ser eficiente nesse caminho, mas não adianta ser eficiente no caminho que não é o prioritário. Tá? Então, liderança, isso é fundamental, e gestor público tem que aprender liderança, e PAGP ensina liderança.
Mas, para você ter liderança, você não adianta ter um objetivo vago. Tá? Eu tenho um exemplo que é bem preocupante, é que o Brasil demorou muitos anos para perceber que a questão da população em situação de rua era muito importante. Em 2009, nós construímos uma política nacional para a população em situação de rua. Só tem que essa política nacional, ela começa definindo, do meu ponto de vista, pelo que eu percebo, o que é a população em situação de rua de uma maneira desastrosa. A definição é incompreensível e não permite você criar indicadores, não permite você criar medidas do que vem a ser uma população em situação de rua. Então, esse esforço fantástico que levou a uma política nacional começa com uma definição do problema obscura, enquanto que era muito fácil a Europa ter uma definição sensacional de o que é uma população em situação de rua, que categoriza em grandes 5 grupos, muito claro, que leva a 5 tipos de política. Era só pegar a definição portuguesa de população em situação de rua, aplicar no Brasil, ia se encaixar perfeitamente. Nós fomos reinventar a roda, inventamos uma coisa obscura e, portanto, não adianta a gente tentar liderar as pessoas e priorizar coisas mal definidas, tá certo? Porque as coisas precisam ser medidas, porque, como dizia o Kelvin, aquilo que a gente não mede, a gente não pode saber se melhorou. Se a gente quer enfrentar um desafio e superar aquele desafio, a gente precisa medir para saber que no dia T+1 a gente está melhor do que no dia anterior. Bom, mas a missão do gestor público, a missão de vocês, não é fazer tudo isso sozinhos. A missão do gestor público não é resolver o desafio público para a coletividade. É resolver o desafio público com a coletividade, para a coletividade, com a coletividade. Então, o gestor público ele tem que entender muito ele tem que ter uma habilidade grande de ser assertivo, de tal maneira que ele possa liderar, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser capaz de ter uma profunda escutativa, não só para entender as prioridades da sociedade, mas para entender e conseguir dialogar com os seus parceiros. Mais do que isso, ele tem que distribuir a sua autoridade. Ele tem que ser capaz de definir uma governança onde as responsabilidades são compartilhadas e ele entende que todo mundo precisa de incentivos, não necessariamente monetários, incentivos morais, incentivos éticos, de tal maneira que as pessoas se engajam nisso, e isso tem muito a ver com governança, estratégia, que é alguma coisa que um gestor público precisa desenvolver enormemente, capacidade de dialogar com parceiros, articular parcerias, distribuir responsabilidades e garantir que está todo mundo engajado no mesmo objetivo, né? Esse clássico provérbio, né, de que se você quer ir rápido, vai sozinho, mas se você quiser ir longe, vai junto com todo mundo, é extremamente verdade para a política pública. Não tem nenhuma política pública que tenha ido muito longe quando ela não tem um consenso e a participação de todo mundo. Bom, 7ª coisa, não adianta nada você ter um problemão muito bem definido, com uma liderança fantástica, compartilhada, com um monte de gente empolgada, aí todo mundo vai olhar para você e vai dizer assim, e cadê o dinheiro? Então, você precisa de recursos, você precisa de orçamento, tá? Então, um gestor público precisa entender como é feito o orçamento, como eu posso gastar o meu orçamento, como eu posso ampliar o meu orçamento,
em que medida eu posso poupar meu orçamento desse ano para o próximo ano e como eu posso usar esses recursos de uma maneira criativa, né? O nosso Jaime Lerner tem uma frase muito célebre que ele diz que a criatividade começa quando a gente corta um zero no nosso orçamento, né? Eu acho que ele tem uma visão prática muito clara disso, que é isso mesmo que acontece. As pessoas, quando tem um corte orçamentário, elas começam a realmente ser criativas, mas a gente tem que ser capaz de desdizer essa fantástica frase do Jaime Lerner, e ser criativo mesmo sem que cortem o nosso orçamento. Não vamos esperar que cortem o nosso orçamento, não vamos esperar uma crise para ser criativo. Vamos ser criativo todo dia. E criatividade é um componente fundamental na formação e no desenvolvimento de um gestor público. Tá? É a capacidade de você transformar o orçamento que você tiver na solução do problema que você tem à sua frente e também arranjar maneiras criativas de expandir o teu orçamento. Então, isso é parte da formação de um gestor público. Oitava questão é que no setor público, né, não adianta você gastar os recursos de uma maneira muito honesta e muito eficaz e muito eficiente. Você tem que demonstrar isso. Tá? Então, a transparência no setor público ela funciona como na ciência. A grande... por que a ciência tem tanto... por que a ciência ela por que as pessoas acreditam? A maior parte das pessoas, né? Por que a maior parte das pessoas acredita na ciência? Porque o cara sabe que aquilo que um cientista faz é checado por outro cientista. Tudo na ciência é replicável. Se você chegar num resultado, ele só é considerado científico se você documentar os passos que te levaram àquele resultado e um outro cientista, independentemente, demonstrar que alcançou o mesmo resultado. Tá certo? O Einstein só ficou famoso na hora que demonstraram que aquilo que ele estava fazendo, que aquilo que ele estava dizendo realmente fazia sentido, baseado no trabalho de vários outros cientistas. Então, isso é que dá reputação à ciência. E o que dá reputação ao gestor público é que as decisões que ele tomou, os passos que ele tomou, podem ser reconstruídos, de tal maneira que você possa ver por que ele tomou aquela decisão naquele momento, como que ele fez cada um dos passos. A transparência, como diz esse cientista político búlgaro, muito legal. Ele diz, cara, ele no fundo ele está dizendo o seguinte: a transparência é uma coisa preventiva. Ela não está ali para corrigir, restaurar confiança. Ela está ali para que você possa ficar tranquilo, porque tudo é reconstruível e, portanto, a confiança está assegurada. Tá? E como o Obama diz, cara, a presidência dele, o mandato dele estava baseado em seguir a lei e ser transparente, que são duas coisas absolutamente fundamentais para o gestor público. Conhecer muito bem a lei, entender as limitações da lei e, ao mesmo tempo, ser transparente e documentar cada uma das decisões, cada um dos passos que ele toma, de tal maneira que quem quiser vir atrás e reconstruir todo o processo pode fazer isso. E essas duas frases que eu e a Laura gostamos tanto, ela diz... do Hitchens, ela diz o seguinte, cara, aquilo que você pode afirmar sem nenhuma evidência, eu posso desdizer também sem nenhuma evidência. Né? Então, o gestor público não pode ficar falando bravata, de que isso é assim. Ele tem que dizer, isso é assim porque eu tenho a evidência de que isso é assim por causa disso, disso e disso. O raciocínio dele tem que ser transparente e construtivo. Né? E como dizia o Deming, que é o pai do
do PDCA, né, do ciclo de gestão do PDCA, do controle de qualidade moderno, o pai do toyotismo, que ele dizia era que em Deus nós acreditamos, para todo o resto, gestores, por favor, tragam a evidência de por que isso que você está propondo, fazendo, idealizando, é uma boa ideia. Bom, por fim, e talvez mais importante que tudo, e a Laura certamente concorda com isso, eu sou mais teórico, então eu estou menos envolvido nisso, não adianta você ser um cara transparente, você ser um bom líder, colaborativo, criativo, se você não executa. Então, a nona coisa é o seguinte, gestor público, você precisa executar. Esse cara aqui, o Kawasaki, é o cara que foi responsável pelo sucesso da Apple. Ele diz que uma boa ideia é 10% do sucesso. A implementação é 90%. Então, o gestor público, tudo que eu falei antes é muito importante, mas é 10%. O que o gestor público precisa realmente fazer é ter capacidade, conhecimento, competência para executar e realmente transformar o mundo e melhorar a vida das pessoas. Obrigado. Bom, muito obrigada, PB. Eu acho que eu vou comentar cada uma das suas 9 bolinhas. O que você acha da perspectiva da gestão pública? Mas aí eu vou lembrar de cabeça aqui tudo que você colocou, tá bom? Aí você vai me corrigindo. A primeira é sobre o problema público, certo? Então, Posso botar aqui ela. pode pôr. Aí, gente, a aula é uma aula de diálogo, tá? Vocês fiquem à vontade para ir abrindo o microfone e fazendo, enfim, contribuir. Tô vendo um negócio preto, PB. É? Vocês estão vendo slide, gente? Eu não tô vendo slide, não. Peraí. E agora? Agora eu tô. Resta muito para ser resolvido. O que eu tenho a dizer sobre isso? Resta muito para ser resolvido. Tem uma infinidade absoluta de coisas a serem sanadas, algumas melhores, outras precisam de Não falta muita. trabalho. Não vale trabalho, assim, né? Dá um desespero quando ele começou a ler ali o artigo 6º, né? Porque dá até cansaço de ler mesmo, não falta trabalho, né? Eu só não sei por que ele não colocou no 2 as restrições orçamentárias, né? Porque, na verdade, tem muita coisa para fazer e existe um orçamento restrito para todas as unidades que a gente quiser considerar, seja ela um município, um estado, a federação, uma unidade familiar, um indivíduo. Estamos todos sujeitos a alguma restrição orçamentária e, portanto, escolhas precisam ser feitas. Está aqui na prioridade de agenda. Aí, como gestora pública, eu sou obrigada a dizer que tem uma infinidade de coisas a dizer, eu farei em outra ordem. Uma infinidade de coisas a fazer, dizer, a executar, a garantir direitos sociais, ninguém duvida, agora a gente está sujeito a uma restrição orçamentária. Que, enfim, é imposta, ela, em certo sentido, também. A gente tem um bom gestor público, faz gastos, gasta com qualidade, ele não desperdiça recurso público. Portanto, ele é exógeno, mas não é, né? Na cadeira de gestor, você tem um orçamento que te é dado e você pode fazer um ótimo uso dele, um uso super eficiente desses recursos, se você alocá-los de uma maneira adequada e eficiente. Então, sim, a gente tem restrições, mas todo gestor tem acho que tem gente que consegue fazer um bom uso do recurso que tem gente que provavelmente não consegue fazer um uso tão eficiente assim dos próprios recursos. Boas intenções e dedicação não bastam. PB, fica complicado comentar suas
essas coisas, né? Sem dúvida, né? Eu não vou dizer aqui que eu estou bem intencionada, falando agora como secretária, né? Ninguém se importa. Enfim, claro, é o ponto de partida, tá bem intencionado. Mas, na verdade, o que é executado, né? Então, mesmo do ponto de vista do legislativo, quantidade de análises e participação de debate e aprovação de leis que o legislativo faz, são todos, o poder público, de forma geral, precisa ser avaliado não pelas suas intenções, mas pela sua capacidade de tomar boas decisões e propor soluções. Né? Sem dúvida, irrefutável, né, Bebê? Liderança. Eu acho. O que eu tenho a dizer sobre liderança, prioridade e agenda? Tem gente que acha que, na verdade, a própria escolha de quem está no cargo, seja ela um cargo comissionado ou mesmo um cargo eleito, já é em si a definição da agenda que se quer para aquilo, né? Na verdade, quando alguém escolhe a pessoa A ou B, que tem um conjunto de habilidades X ou Y, isso já é a própria definição da agenda, né? Então, eu acho que a priorização ela é inerente à situação de qualquer gestor público. Você tem um conjunto amplo de objetivos a serem alcançados, você tem restrição orçamentária, irrefutável, você pode até gerar algum ganho de recursos se você for super eficiente, mas as escolhas vão ser necessárias. Agora, as escolhas precisam ser feitas dentro de um leque de escuta, de capacidade, de factibilidade, de uso eficiente dos recursos. Ela. Opa, você voltou para frente? Volta lá. Não. Estou na liderança ainda. Acho que aí tem mesclado várias coisas, né? A prioridade e a agenda, ela tem muita arbitrariedade envolvida, né? Mas ela tem que ser feita a partir de escuta do que a sociedade precisa, do que a sociedade quer. Agora, a liderança, eu entendo que ela é a sua capacidade, a capacidade do gestor de colocar essa prioridade em pauta e motivar e mobilizar todas as pessoas envolvidas, e é muita gente, para aquela direção. Acho que a liderança é um instrumento para você liderar as pessoas no sentido da prioridade da agenda. Eu estou sendo super vaga, eu posso colocar para vocês em casos concretos, né? A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado tem um orçamento específico, ela tem uma quantidade de recursos alta e a gente está num momento de aumento da fome agora. Será que é o momento de fazer investimento em equipamento, por exemplo, de acolhimento? Tem muita gente que acha que sim. Eu acho que este momento, dado o que está acontecendo com o aumento da fome, é o momento da gente investir e reforçar nas políticas de segurança alimentar do Estado. E para fazer isso, eu tenho as restrições orçamentárias, eu tenho que mobilizar e motivar um leque conjunto de 500 pessoas dentro da secretaria, 645 municípios, uma quantidade de organizações da sociedade civil incontável. Então, para conseguir fazer incrementos, aperfeiçoamentos, né, na política de segurança alimentar e dar o tom de emergência para isso, preciso mobilizar um conjunto de atores diversos nessa direção. E eu preciso fazer isso gastando com eficiência. Eu não posso alocar os recursos de uma maneira não eficiente, mas porque eu não tenho tanto recurso assim, e eu quero fazer o máximo de uso para garantir o máximo de direito para a população. Então, é só um exemplo de um problema público claro, está escrito lá que ninguém pode passar fome. Eu estou vendo o problema de insegurança alimentar que o país inteiro está sujeito, eu tenho uma restrição orçamentária, eu tenho que mobilizar as pessoas nessa direção, porque apesar de todo mundo estar vendo o que está acontecendo, os gestores públicos, a sociedade civil tem um monte de coisa para fazer, então eu não apontar a direção, eles vão em direções outras, e isso é a prioridade, e é o que eu acho que está na agenda de todo mundo, né? Que é o que está em pauta agora no Brasil. Então, e é o que eu tenho feito. Bandeira. Por que que eu disse que a fome está aumentando?
porque tem um monte de pesquisa e um monte de dado e um monte de informação mostrando que a fome está aumentando, a pobreza aumentou, o número de pessoas em situação de rua aumentou, tem uma certa deteriorização da proteção social básica e complexa no Brasil. Como eu sei isso? Porque a fome é bem específico e tem formas de você mensurar. Aí o PB está dizendo, né, mudando de tema, né, a população em situação de rua. População em situação de rua, apesar de estar mal definido, todo mundo aqui está vendo a olho nu que o negócio pode estar mal definido, PB, mas dá para ver. Não precisa ter um indicador para todo mundo saber que esse problema está aumentando demais, né? Tem uma quantidade de pessoas na rua muito maior do que a gente tinha antes. Então, sim, é importante no caso da fome, acho que a gente tem instrumentos mais fáceis de quantificar isso. No caso da população em situação de rua, é mais difícil, mas o problema ficou tão grande que ele salta aos olhos, né? Então, acho que é bem importante isso mesmo. Parceiros, governanças e incentivos. Não tem como fazer nada. Ninguém faz nada sozinho. A gente pode até, mas não tem, né? Pode até ir mais rápido. Mas no meu caso, eu não consigo nem dizer como é que eu vou resolver o problema da insegurança alimentar sozinha. Não tem chance. Não tem, não dá. Como é que eu vou resolver o problema da pobreza sozinha? Não tem. Então, não existe outro caminho que não seja mobilização da sociedade como um todo. Governança e incentivos. Bom, é bem curioso, né? Se vocês olharem esse item F, parceiro, governança e incentivos, ele fala como é que a gente faz para um monte de gente numa certa direção. Mas lembre-se que naquele primeiro, nos programas públicos, a quantidade de direitos sociais é infinita. Não é infinita, ela é finita, mas ela é muito grande. Então, tem um monte de gente mobilizada em direções muito diversas para resolver diversos problemas que a gente tem no Brasil, em São Paulo, no Brasil, no mundo todo. Então, eu acho que a liderança, em certo sentido, ela é o bom uso da governança, dos incentivos desses parceiros. O que um líder faz? Nada mais faz. O que ele faz é sensibilizar e articular para que se tenha um sistema de governança e de incentivos corretos para todo mundo ir numa direção do problema público que é priorizado, que é o da agenda, né, que está em pauta. Então, não sei se eu vejo uma diferença grande entre o que é liderança e governança e incentivo. Muitas vezes, o que o líder faz é só ouvir para conseguir priorizar adequadamente, desenhar o papel de cada ator e dar os incentivos corretos para que as pessoas vão e se mantenham naquela direção, né? E isso parece trivial, mas é bem difícil, porque a quantidade de problemas sociais que o Brasil tem não é, falando só da minha área, né? Não é pequena, ela é bastante complexa. E, inclusive, existem instrumentos mais eficientes e menos eficientes para isso, né? Distribuição de alimento versus restaurante popular versus distribuição de cartão, e assim vai. Orçamento, recurso e inovação. Eu não gostei muito dessa frase, não, que a criatividade nasce quando corta um zero. Acho que isso aí não é legal você dizer por aí, que ninguém te ouça. Eu acho que discordo. Não acho que a criatividade tem que nascer quando alguém corta um zero. Eu não me sinto confortável de ter um orçamento grande e não usá-lo com mais alta flexibilidade e responsabilidade. Então, assim, eu olho para o meu orçamento sempre como ele é infinitamente menor do que os direitos sociais que eu tenho que garantir e, portanto, eu preciso de muita criatividade, independente se estão me dando mais orçamento ou estão cortando ele, PB. Não sou fã da sua frase. Foi a primeira que eu não gostei. Acho que é dever do gestor público gastar os recursos dos contribuintes de maneira mais criativa e eficiente possível. Então, acho que isso pode ter a ver com inovação, pode ter a ver com pura eficiência. Então, não sei. E eu falaria isso em segundo lugar. Transparência e prestação de contas, né? Eu acho que
a grande discussão da gestão pública hoje ela é a transparência ativa, que a gente chama, né? Que é antes do órgão de controle vir perguntar, a gente mostrar o que está sendo feito, como está sendo feito, qual que é o uso dos recursos que está a alocação desses recursos. Eu acho que a transparência e a prestação de contas aqui, ela envolve contar para a sociedade o que deu certo e o que não deu, e já apontar, inclusive, as correções de rota que precisam ser feitas. O grande desafio aqui, eu não acho que é transparência e prestar conta, é a aceitação ao erro que a nossa sociedade tem ou deixa de ter, né? Então, a transparência ativa é você contar, antes de alguém perguntar, o que foi feito com o uso dos recursos públicos. E eu acho que isso é uma forma de avaliação no final do dia, que é bem importante para a sociedade, né? Bem importante. No final, a transparência e a prestação de contas é o que vai dizer se o objetivo, problema público que se quis resolver, de fato foi resolvido ou não. PB, a frase diz, né? Uma boa ideia é 10% e a implementação é 90%. Isso quer dizer que implementação não tem ideia? Eu não entendi. Discordo. Essa separação é inexistente na gestão pública. Você tem alguém desenhando um programa, é uma ideia. A implementação do programa exige muitas outras ideias. Exige criatividade de implementação, transparência, bom uso dos recursos. Então, essa pessoa que escreveu aí acha, no fundo, que o desenho é mais importante que separado da implementação. Acho que não. Acho que existem boas ideias para um programa e precisa de muitas ideias para você fazer uma boa implementação desse programa. É bem difícil. Então, uma coisa é você ter bem definido o problema público, como você vai resolvê-lo de forma transparente, eficiente, com bom uso dos recursos, e você implementá-la envolve articular tudo isso de novo, de novo, de novo. Liderança, iniciativa, programática, iniciativa política. Então, eu acho que não existe essa separação entre a ideia e a implementação. Laura, você pulou um item que era eu fiz você pular, que é isso aqui. Resultados de interesse público. O que é público, né? Não sei se você quer comentar sobre isso. Acho que não. Não. Eu acho que o que é o resultado de interesse público? É bom você atingir o problema, garantir o direito social que você se propôs a, né? Não sei se isso... O que eu estava tentando chamar a atenção é que eu acho que é uma coisa importante aí no PAGP, é que o interesse público não está só no resultado final, não está só na cesta básica que chega na família, entendeu? Está em como que você compra o teu leite, né? Como que você entrega o teu leite. Então, assim, o interesse público não está só no resultado final que você faz, ou seja, você não vai ser julgada apenas pelo resultado final, mas você vai ser julgada por todas as ações que você tomou no meio do caminho, porque todas elas têm a ver com mexe com algum interesse público, né? Então, se você distribuir cesta básica, você pode destruir o comércio local, né? Então, você tem que levar em consideração em todas as suas ações como gestora pública a ideia de interesse público, não está só ligado ao resultado final da tua ação. Sim. Eu não posso, tentando atingir um bem público, causar 3 vezes mais de dano no entorno, né? E eu também não posso fazer isso de maneira que não esteja dentro da lei e da normativa, né? Na forma como as coisas da administração pública precisam ser feitas. Então, acho que sim, o resultado é de interesse público, a forma como é feito também, e as eternalidades, que eu acho que é um pouco do que você está falando, também são levadas em conta, né? Fica a dúvida quando eu estou fazendo uma coisa dentro da lei que gera um monte de externalidade
negativa, né? Mesmo sendo legal, tô causando um monte de dano, né? Como é que fica nesse caso? Aí é só a sociedade mesmo que julga, vai julgar o gestor e quem tomou a decisão. Queridos alunos, todos esses 9 itens que o PB apresentou e que eu fui comentando, é só uma demonstração de que tudo isso é coberto pelo PGP e são temas que são muito caros à gestão pública, a qualquer pessoa que trabalhe na gestão, que tenha relação com a gestão pública, que queira fazer advocacy para temas específicos no terceiro setor, ou mesmo instituições que se o Estado contrata muita coisa. Então, a quantidade de prestação de serviço que o Estado precisa não é pequena, como vocês bem sabem. Então, todos esses temas são temas que são cobertos pelo PAGP, pelo Programa Avançado, e que são importantes para o bom andamento da administração pública. Eu não sei se algum de vocês quer fazer uma pergunta, quer fazer um comentário. Espero que tenha interessado a vocês, porque vocês vão discutir um pouco disso tudo no curso. Bruno. Bruno, só antes de você falar, só dizer, gente, eu não botei aqui, mas o gasto público brasileiro, o gasto público na área social brasileira é 5 bilhões por dia. Então, vocês e seus colegas têm que gastar todo dia 5 bilhões de reais, entendeu? Com interesse público, tanto no resultado final, como em cada uma das açõezinhas envolvidas em gastar 5 bilhões por dia. Então, só para dizer para vocês que essa é uma tarefa de uma relevância para a sociedade impressionante. Vai lá, Bruno, desculpa. Boa noite, gente. Eu desativei a câmera porque aqui ou fala no microfone ou tem a câmera ligada. O computador não permite. Primeiro, boa noite a todos. Eu tenho duas perguntas, na verdade, se eu puder. Primeira, a respeito do tópico do item 4, sobre liderança, até perguntando para a secretária, como a gente garantir que as pessoas estejam, isso é uma situação que eu enfrento hoje, inclusive, que elas estejam no mesmo norte, quando muitos projetos que eu imagino que tenta se fazer hoje, às vezes já foi tentado fazer, considerando que o servidor público, às vezes, tem muita gente com 20, 30 anos de casa, já viu esse projeto sendo feito 15 anos atrás, não deu certo, se frustrou, e sempre tem aquela coisa, deu errado, não vou querer tentar porque não vou comprar a ideia porque isso já foi feito. E aí veio outro governo e desmanchou. Eu sinto um pouco dessa frustração, pelo menos onde eu trabalho. E segunda pergunta, não sei se eu posso fazer agora ou depois. Posso continuar? Pode. Tá. Segunda pergunta é um dos itens que eu não lembrei, mas que me... eu fiquei interessado, é o seguinte. Foi mencionado que a gente, enquanto gestor público, tem que lidar com muitos desafios complexos, assim, principalmente com o mundo conforme o mundo se complexifica. Mas, pensando no caso, eu me capacito, eu tento estar inteirado de todos os desafios, desde Covid até mudança climática, enfim, todas essas miríades de coisas que estão acontecendo na sociedade hoje, mas a lei não permite que a gente consiga dar uma solução adequada, porque a gente só consegue fazer o que a lei permite. É outra coisa que eu tenho muita dificuldade do conciliar. A gente, onde eu trabalho, tem esse problema de saber como resolver, mas não pode, porque a lei de licitação ainda não foi implementada, então tem um certo problema. Como que vocês veem isso? Obrigado pelo espaço e pelo tempo também. Bebê, quer comentar? Não, tudo com você. Bruno, boas perguntas. Assim, eu acho que... acho não, né? Muitas coisas que a gente vai discutir dentro da gestão pública, na verdade, são raras as vezes que aquilo já não foi tentado ser equacionado, né? Muitas das coisas que eu vou ver, vou fazer isso, aí vou ver, já tem um decreto de 2000 não sei quando, de alguém que já fez, que já tentou fazer, que não sei o quê, aí descontinuou. Então, assim, né, eu ainda não encontrei uma ideia que seja totalmente nova, mesmo porque os problemas sociais do mundo são os mesmos, né? Então, eu entendo o que você está falando quando a equipe fala, poxa, lá vem de novo com esse negócio agora, já isso deu errado. Mas, assim, se a ideia está voltando, se a proposta está voltando, é que o problema social está
tá na mesa ainda, ele não foi resolvido, né? E eu sou bem... Aí entra no estilo de liderança, que vocês vão discutir no PAGP, né? Eu acho que, primeiro, as pessoas têm que estar motivadas pelo problema, né? População em situação de rua. Alguém está confortável com a situação como ela está? Não. Isso é fácil. Não dá para ficar assim. Agora, vamos voltar a fazer aluguel social? Ah, já foi feito, não deu certo. Por que que não deu certo? Ah, não deu certo por causa disso, disso. Então, vamos tentar, né? Eu não vou pegar a mesma caixa e tentar equacionar ela da mesma forma, porque eu já sei que não funcionou. Então, eu não pego a ideia exatamente igual e a partir da experiência que foi feita que gerou a ineficiência daquele programa, eu tento aperfeiçoar e a partir dos erros passados, eu tento fazer com que agora ele seja feito. Então, a reimplementação de um programa idêntico nunca me aconteceu. Eu sempre, a partir dos fracassos anteriores, dos insucessos anteriores, eu tento aprender com eles e propor uma coisa. E aí é fácil de mostrar para as pessoas que não é a mesma coisa. Inclusive, eu estou corrigindo os erros do passado. E aí eu tenho que ser boa de argumentação e demonstrar que, de fato, eu estou, sim, partindo de algo similar que aprendeu com os erros anteriores. Isso é diálogo, é muito diálogo com a máquina, muito. E acontece de novo e de novo. Não tive problemas. Quando senta todo mundo na mesa, fala, olha, tudo bem, isso já foi feito? Família Paulista, vamos sentar aqui, vamos entender. Por que que deu errado? Ah, deu errado por causa disso, a licitação não permitia assim, então como é que a gente vai corrigir isso? A gente corrigir isso assim, assim, assim. Então pronto, não estou fazendo a mesma coisa, estou fazendo Família Paulista estrela, porque eu aprendi com insucesso anterior e vou tentar aperfeiçoar. E as pessoas, na argumento, na discussão, sendo ouvidas, e elas, quem participou das experiências que não deram certo, às vezes tem uma certa frustração, porque também queria que aquilo desse certo, né? Mas você discutindo, incorporando esses benefícios que você tem de experiência anterior, ela acho que tende a funcionar. Exige muito diálogo e muita escuta. Laura, só complementando, Bruno, exatamente nessa linha que a Laura está levando, o Einstein tinha uma frase muito célebre que ele dizia: você tentar de novo, fazer a mesma coisa, esperando que vai dar resultado diferente, é a definição de insanidade, né? Então, obviamente, se você, sem nenhum senso crítico, pegar algo que não deu certo e tentar de novo, não vai funcionar. Tem um célebre anedota, que eu não faço ideia se é real ou não, de que na Barreira do Inferno, lá em Alcântara, o Brasil ficava tentando lançar foguete, sabe que o Brasil ainda não conseguiu botar nenhum foguete em órbita, né? Mas o Brasil, lá na Barreira do Inferno, ele tentava... Não, acho que não é Barreira do Inferno, né? Alcântara, acho que Barreira do Inferno, acho que, sei lá, no Rio Grande do Norte. Mas em Alcântara, que tem uma base de lançamento de foguetes, o Brasil lançava foguete, e nenhum foguete entrava em órbita. Aí eles chamaram os ucranianos, porque a gente não se dá conta, mas, na verdade, quem realmente entende, o cara que idealizou todos os foguetes russos, que foi o Korolev, ele era ucraniano, não era russo. Então, a grande base real de aviação e de foguetes russos, na verdade não são russos, são ucranianos, né? Então, o Brasil chamou os ucranianos aqui e falou para eles: cara, vem cá, como é que o foguete de vocês sobe e o nosso não sobe? A gente lança e ele cai. Aí o cara da Ucrânia falou para ele: cara, lá na Ucrânia também, cara, a gente lança e ele cai, cara. O que vocês fazem depois que você lança o foguete e ele cai? Aí o cara fala: bom, a gente volta para a prancheta e desenha outro. Aí o cara da Ucrânia falou assim: aí é que está a diferença, a gente não. Depois que o foguete cai, a gente estuda por que ele caiu. Aí, depois que a gente entendeu por que ele caiu, aí a gente desenha outro. Aí o cara do Brasil: eu tinha pulado esse passo. Então, a questão de você convencer os descrentes é você tentar demonstrar para eles que, na verdade, a ideia por trás do programa é uma boa ideia,
mas que tinha falhas, seja no desenho, seja na implementação, e que você, olhando com muita atenção a experiência passada, você conseguiu detectar quais eram as falhas e, portanto, você está pronto para uma nova tentativa. Aí o cara vai dizer, entendi, você está usando a estratégia ucraniana, então vamos lá, eu acredito em você. Agora, se você estiver usando a estratégia lá de Alcântara, realmente é meio insano repetir a mesma coisa e simplesmente achar que vai dar resultado diferente, tá? Mas o Bruno tinha feito outra pergunta, Laura. Eu confesso que eu não me lembro. Sobre não pode, esse é duro. Da lei? Assim, tem que lei achar é para ser seguida, né? Lei é para ser seguida. Tem um monte de lei ruim, mas a única maneira não é descumprir a lei, é você mudar a lei, né? Então, tem que trabalhar para mudar a lei, não tem jeito, né? Eu acho que o não pode, ele tem que ser discutido com bastante apoio das TJs da vida, dos jurídicos, etc. Mas a lei, ela não está para impedir a implementação de boas ideias, né? Ela está posta para... Não duvido que ela se proponha isso. Ela se propõe a garantir que ela vai evitar irregularidades e o bom uso do recurso público. Então, a lei ela não é feita para travar boas ideias e programas que resolvem problemas importantes. Ela é feita para você operar de uma certa maneira que garante um bom uso do dinheiro do contribuinte. Então, acho que a gente tem que dar uma insistida e achar caminhos, né, dentro do que ela coloca. É difícil. Porque a gente já trabalhou no setor privado, no setor público, fazendo privado é muito mais difícil. As restrições são amplas, mas eu também elas são funcionais, boa parte delas, né? Eu já vi uns impedimentos importantes acontecerem por conta da legislação. Então, acho que a gente tem que insistir e achar caminhos. Às vezes eles são um pouco mais lentos do que a gente gostaria, mas continuemos. Te respondi, Bruno? Super respondido. Muito obrigado, gente. Uma outra pessoa quer fazer uma pergunta, uma colocação, uma contribuição? O PB, acho que a sua ordem pode ser, a sua sequência pode ser melhor ajustada. Oi, Cassiano. Oi, boa noite, professora Laura, boa noite, professor Ricardo. Prazer estar aqui ouvindo vocês essa noite. A minha pergunta seria no sentido da continuidade das políticas públicas, né? Dos impactos dessas transições eleitorais. Agora nós temos eleição esse ano, nos municípios também nós temos esse problema, eu acho até de uma forma às vezes mais intensa, dessa descontinuidade da política pública que é vinculada a determinados governos, ou as pessoas que acabam trocando de cargos com muita frequência. Quais caminhos que nós, como gestores públicos, podemos tentar construir para evitar com que uma política pública que foi bem construída ao longo de um determinado mandato seja descontinuada posteriormente ou venha a ser destruída, como a gente percebe em muitas situações. Laura, posso começar aqui agora. Eu acho, Cassiano, que a grande defesa é a documentação e a avaliação. Se você consegue demonstrar para a população, você consegue informar a população exatamente o que foi feito, e você consegue demonstrar, né? Não com bravatas, de que você acha que foi legal, mas você consegue, ao mesmo tempo que você implementou um sistema de avaliação, um sistema de monitoramento, e você consegue demonstrar o sucesso daquela política e, não de menos importância, você consegue demonstrar que a população é a favor daquela política, eu acho que você cria uma proteção para a política muito importante. Agora,
se a política se demonstrou pouco produtiva, se o impacto dela é muito pequeno, se a população não gosta dela, é até bom que venha um novo governo e troque, porque, afinal de contas, não era uma boa política, né? Então, eu acho que tem vários exemplos. Eu acho que, por exemplo, o caso do Bolsa Família é muito clássico, onde é um programa que foi muito bem documentado, muito avaliado, e a percepção da população é de que ele era um programa legal. Então, você pode trocar o nome de Bolsa Família para Auxílio Brasil, mas você não vai descontinuar o programa. Mesma coisa que aconteceu no México, né? Quando o México fez o Progressa, que era o Bolsa Família deles, trocou de governo de uma maneira bem radical, e o novo governo, que tinha uma filosofia bem diferente, acabou simplesmente mudando o nome do programa de Progressa para Oportunidades, mas manteve o programa, né? Então, eu acho que não é uma garantia de 100%, né? Porque tem coisas boas que são descontinuadas. Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro tinha um sistema de avaliação, que era o SAERJ, e o SAERJinho, que tinha prêmios mundiais de o melhor sistema de avaliação educacional concebido, e o Rio de Janeiro teve progressos educacionais fantásticos, e o programa foi completamente descontinuado, né? Então, assim, mesmo tendo fantásticas avaliações, mesmo tendo o programa muito bem documentado, ele pode ser cancelado. Brasil Sem Miséria é alguma coisa que tem uma documentação extremamente farta, tem um livro aí de, sei lá, 400 páginas que explica, no mínimo detalhe, o que era o Brasil Sem Miséria, e o Brasil Sem Miséria acabou e a redução da pobreza no Brasil parou, né? Então, não tem, eu acho que proteção perfeita, mas eu acho que um programa bem documentado, onde a população está muito consciente do programa, e um programa bem avaliado, é uma boa estratégia. Não é infalível, mas é uma boa estratégia. Laura? Concordo, acho que é isso. O programa bem avaliado torna as coisas muito mais difíceis, né? Bem avaliado pela população, bem documentado, bem regulamentado, acho que complica a vida de quem quer destruir coisa boa, né? Respondeu, Cassiano? Sim, muito obrigado. Uma outra pergunta, gente? Comentários? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa conversa. É um boas-vindas para vocês, feito com muito carinho para quem está chegando no PAGP essa semana. Espero que a aula de vocês com a Ana, agora não me lembro se é a Ana ou se é o Bruno, seja muito boa. Vou passar lá falar um oi para vocês que estão chegando logo mais e a gente fica à disposição. Vão ter muitas outras conversas como essa que vocês vão ter acesso ao longo do curso. Tá bem? Bem-vindos e bom descanso e uma boa aula na sexta-feira. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau. Olha, pessoal, boa noite.